Bem-aventurados, felizes os misericordiosos. Amém? Em Mateus, Deus diz assim: vendo Jesus as multidões, você imagina assim, né? Jesus é o momento que nós estamos lendo que ocorreu na terra, e mais ou menos está vocês ouvindo o que ele falou para cada um naquele dia, ele vai falar para nós também. Ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximar os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, ele é um mestre, né? E ele que vai nos ensinar hoje alguma coisa. Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já entramos, né, alguns domingos passados, aprofundados nessa parte de humildade. O soberbo, amado, precede a ruína, mas aos humildes Deus concede a sua graça. É feliz os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Promessa de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de Jesus, das coisas espirituais, de conhecer esse Deus maravilhoso. Por que você nasceu? Por que você está aqui na terra? Qual o propósito de você estar aqui? É só para comer, beber, pagar conta? Ou algo muito mais profundo da nossa existência aqui na terra? E Deus está falando, serão fartos. Mas quem tem sede e fome da verdade libertadora. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém faz nada, amado, se não fosse por Jesus. E ele diz o 7, que hoje nós iremos mergulhar. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Oremos. Pai amado, Pai querido, toda a honra, toda a glória a Ti, que diminua eu para que Tu sejas exaltado. O Senhor conhece cada coração aqui, como que eles estão recebendo essa palavra. Aqueles que recebem, verão algo muito bom acontecer, Pai. O coração endurecido não vê nada, Jesus. O Senhor que sonda os corações, o Senhor penetra os corações. Essa palavra, ela faz bem para a nossa alma, ela vai refletir na nossa semana. Nós vamos aprender de Ti, Jesus, como o Senhor naquele monte ensinou tantas pessoas, que como vieram tantas pessoas hoje aqui, ó Pai, que nunca ouviram nada a Teu respeito, possam entender algo e fazer bem para a alma deles. Descedenta, Pai, alma sequiosa, farta de bens, alma faminta, que eles possam subjugar a carne e receber aquilo que vem de Ti, essa palavra que edifica, que dá herança, que é poderosa, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, eu vou prestar conta a Ti. Que diminua eu para que Tu sejas exaltado, Jesus. Que não venha nada de mim. Que ninguém veja nada humano. Que Anjo Miguel, defensor do povo de Deus, com a força afiada, me defendendo nesta noite. E que eles fiquem satisfeitos, Senhor, com a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Jesus. Eleitos do Senhor, eleitos, escolhidos, como nós vimos, né? Nós temos uma palavra profética. Nós não escolhemos ir para Jesus. Na verdade, Ele que nos escolhe. Ninguém determina isso na vida, a não ser o próprio Deus que nos convence de irmos para esse caminho, né? Nós não... Quem que imaginava que a gente poderia um dia estar perante uma palavra, numa igreja de Cristo? E ao longo das bem-aventuranças que Jesus, né, Ele tem nos conduzido em cada culto, aprendizado, do que Ele espera de cada um dos seus filhos. Jesus ensinou, nessas bem-aventuranças, o caráter de cada ser humano. A terra está muito ruim. Caráter ruins das pessoas. Pessoas só voltadas para o mal, a gente vê. E Jesus, Ele para no monte e dá uma mensagem de uma bem-aventurança, né? Conduzindo as vidas para um crescimento espiritual. E Ele nos falou, como eu disse, sobre humildade de espírito, que é de quem reconhece a sua insuficiência e declara que eu preciso de Jesus para viver.
São os humildes de coração, humildes do aprendizado, humildes no que estão ouvindo. E ele falou dos que choram, porque serão consolados. Esses que se arrependem, muitas vezes, não se perdoam por algo que fez. E Deus, ele fala, eu vou consolar esses que choram, que fizeram alguma coisa, que se arrependeram. Deus falou também a respeito dos mansos que irão herdar a terra, amado. Os mansos herdarão terras. Os mansos. Todo caráter esses, né, de bem-aventurança, é caráter de Cristo que ele quer que desenvolva em nós. E descansar no governo de Deus. Há um descanso para o povo de Deus. E no domingo próximo passado, nós vimos a respeito daqueles que têm fome e sede de justiça, que são aquelas pessoas que passaram a desejar a Cristo acima de todas as coisas. E agora chegamos no versículo 7, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É esse assunto que nós iremos aprofundar hoje, em nome de Jesus, né? Então, Jesus, ele está nos dando mais um passo na construção do caráter de cada um de nós, filhos de Deus. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus aqui na terra? E a graça de Deus que nos leva a dependermos de Deus e nos arrependermos diante da nossa condição, a rendermos nosso ego e a desejarmos a Cristo. Que Ele, amado Jesus, transforma assim a nossa maneira de ver, o nosso caráter, a nossa posição, o nosso pensamento. Ele é o maior interessado em ver a gente feliz. As pessoas vão em busca de tantos caminhos tortuosos para encontrar felicidade. E Jesus, ele é o maior interessado em ver-nos nós felizes. E nós olhamos para as pessoas, olhamos para o nosso próximo, e exatamente nesse ponto que entra essa bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amado, ela é uma das maiores evidências de que o coração foi realmente alcançado pela graça de Deus. Quando eu me coloco no local, no lugar do outro, o espírito de empatia, né? Precisamos entender o significado de ser misericordioso, porque a misericórdia, ela pertence ao caráter do próprio Deus. Nós vamos ler, quando o Senhor se revelou a Moisés, em Êxodo, ele diz assim, Moisés era um líder que ele levantou na terra, e ele deu essa instrução. Tendo o Senhor descido na nuvem, e Jesus vai voltar daqui a um tempo, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Ele está dizendo todas as características do nosso Deus. Compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Então, são características que fazem parte do caráter de Jesus. A essência de Jesus. Aqui a nossa igreja já sabe. Jesus é? Qual é o nome do nosso Deus? Deus não é nome. Deus, ele indica uma autoridade. E tanto que Deus, em letra minúscula, quer dizer Satanás. Então, mas nosso Deus, ele tem um nome, é Jesus Cristo. Em Jeremias 3:22, ele diz assim, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, Deus diz. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. E ele, o que ele fala? Muitos são rebeldes, não querem saber de Deus, não querem saber de nada. E vão levando a vida de qualquer jeito. E ele diz, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eu curarei as vossas rebeliões. Então, isso significa que quando Jesus chama de bem-aventurados, misericordiosos, ele está falando de uma característica que nasceu no coração de Deus. E ela passa a ser reproduzida na vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. Não vai ter a frase, né? Mas eu vou colocar a frase no telão. Em nome de Jesus. O termo grego usado por Jesus, traduzido por misericordiosos, é elemon, no grego. Essa palavra, ela carrega a ideia de compaixão, bondade, sensibilidade diante da miséria alheia
e disposição prática de socorrer quem sofre. Isso é ser misericordioso. E a gente está vendo muitas situações na Terra, as pessoas não estão querendo ajudar mais ninguém. E isso é uma característica de quem é de Jesus, né? Da gente poder ajudar, exercermos a misericórdia. Então, carrega a ideia de compaixão, bondade, sensibilidade diante da miséria alheia e a disposição prática de socorrer quem sofre. Isso é cristianismo. E a gente não tem visto muito isso, não. As pessoas não querem saber de problemas. As pessoas querem mais resolver os seus problemas. Mas nós, como os filhos do Deus vivos, temos que ser misericordiosos. Então, temos que entender a profundidade do significado do que é ser misericordioso. É uma pessoa que tem compaixão. Não é apenas um sentimento interior, não. Ela é uma compaixão que se move em direção a alguém que está necessitado de alguma coisa. Ela inclui uma disposição para aproximar-se da dor, de carregar o peso do outro, de oferecer alívio, de perdoar, de restaurar, de socorrer e de sustentar. A maior dificuldade de alguém é perdoar. E a pessoa traz para ela mesma verdugos, atormentadores. Eles falam, não, quem perdoa é Deus. Não, através de Jesus nós conseguimos sim. Quando a gente quer se libertar de algum peso, de alguma coisa que está nos arrastando, nos prendendo aqui nesta terra. Então, a misericórdia bíblica não apenas sente, ela age. O maior exemplo aqui na terra foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi exemplo para tudo. Em Mateus, ele diz assim, Jesus, né, vendo ele as multidões, olha o que ele fez, ele via aquelas multidões, ele se compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu imagino como ele vê a terra hoje, pessoas aflitas, pessoas totalmente exaustas, cansadas. E Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, Deus vai aliviar. Deus alivia, Ele está dizendo, eu me compadeço. Ele olha hoje para nós, amado, em cada condição espiritual das pessoas, a secura espiritual. E Ele se compadece. Porque se o espiritual está bem, amado, tudo vai bem na vida. Tudo vai bem. Então, Ele olhava para a condição espiritual das pessoas. E Ele olha para a nossa condição espiritual. E Ele se aproximava, Ele ouvia, Ele acolhia, e Ele manifestava o milagre naquelas vidas. Vocês podem não estar entendendo, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está aqui. E algo pode estar ocorrendo hoje, amado, de alguma necessidade física, espiritual, no teu físico, na tua família, nas tuas finanças, onde Jesus está nos vendo hoje, nos compadecendo. E Ele vai alcançar, nós vamos alcançar, né, a misericórdia de Deus e recebermos o amor de Jesus. Então, a Bíblia nos mostra muitas situações nas quais Jesus demonstra a sua misericórdia. E nós vamos ver 2 momentos importantes que em Marcos ele diz assim, aproximou-se dele um leproso. Amado, naquela época, a doença pior que tinha era a lepra. Era vergonhoso um leproso. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiser, podes purificar-me. Se alguém tiver alguma situação, amado, você pode ter certeza que Deus vai resolver qualquer situação de vocês em nome de Jesus. E ele diz assim, Jesus, profundamente compadecido dessa pessoa aflita, era a pior praga da terra, amado. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fique limpo. Com uma simples palavra, amado. A gente pensa que tem que fazer muitas coisas. Pessoas fazem tanto jejum, campanha, vigília, tantas coisas que não precisa fazer de nada. Apenas uma palavra e a gente é salvo. E ele, amado, era expressão de misericórdia, o próprio Deus. Qualquer situação que você possa estar passando, pode pedir. Ele está vivo. Ele é o único que ressuscitou. E tem outra passagem, Jesus viu um velório de um menino. Ele havia falecido. E ele viu o profundo sofrimento de uma mãe. E em Lucas ele diz assim, vendo a mãe chorando, desesperada pelo luto de um filho,
Mas olha, o Senhor Jesus se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Esquife é o caixão. Foi lá, Jesus tocou e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ele ressuscita mortos, amado. Ele ressuscita qualquer situação, né? Então, creiam que esse mesmo poder que operou com essa situação, ele está aqui hoje, fazendo algo na tua vida, na tua existência, pela tua vinda aqui hoje. E ele diz no 15, e ele olha o menino, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então, Jesus se compadece. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Se está escrito, nós cremos. Ele ressuscita situações. Então, creiam Ele mesmo, Jesus está operando aqui, amado. Ele está aqui neste culto. Esse mesmo poder que ressuscitou esse menino está na sua vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. O que a gente vê? Uma das maiores, maravilhosas características de Jesus em Cristo. E é isso que Deus espera de nós, como filhos de Deus. Essa característica deve se manifestar, na prática da nossa vida cotidiana, de ser misericordioso, de uma palavra, um sorriso, da gente, onde você trabalha, fazer toda a diferença, sabe? E fazer a diferença mesmo na tua vizinhança, na tua parentela. Nós vamos ver agora, através de Jesus, uma parábola. A parábola é uma história que Jesus deixava escrito do bom samaritano. E ele diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, quer dizer, ele era um homem de Deus, ele era um sacerdote, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Sempre as pessoas querem pôr a gente à prova. Quem é esse Deus que você serve? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, uma pessoa chegou, ele tinha uma certa condição, e era um samaritano, e ele vai e começa a questionar Jesus, como todo mundo faz, Então, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você, para amar alguém, amado, você tem que se amar primeiro. Jamais alguém recebe amor de alguém se você não se ama. Quem planta amor, colhe felicidade. E ele diz assim, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? Olha que arrogância, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, então ele vai dar uma explicação agora, Jesus, para ele, quem é meu próximo? E nós vamos ver quem é o próximo, através do que Jesus explicou para ele. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, 2 cidades, e veio a cair em mãos de salteadores, malfeitores, zombeteiros, ladrões, arrogantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, não fez nada, amado, passou de largo. Não aconteceu, não viu, fingiu que não viu nada. Semelhantemente, um levita, amado, da lei, são os cantores, os louvadores. Então, era um homem de Deus, Descia por aquele lugar. Vendo também aquele homem que foi maltratado, apanhou, sofreu, vendo, também passou de largo, não deu mínima atenção para a situação daquela pessoa. E certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se desse homem que tinha sido roubado, maltratado,
E chegando-se, o que ele fez? Pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, pegou o homem que estava quase semi-morto, desfalecido, pegou, curou, colocou óleo, tratou dos ferimentos, pegou no seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, quer dizer, era a forma financeira da época, né? O dinheiro. Tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa parábola, amado, nos mostra a misericórdia de uma forma muito prática. A maioria das pessoas não querem problemas, mas sempre vai ter um anjo de Deus que vai socorrer alguém necessitado. Então, a gente vê que o samaritano não só sentiu pena, mas ele agiu em prol daquele homem que estava ferido. Ele cuidou dele. E a misericórdia dele não ficou só nesse tratar, não, essa emoção toda transformou em ação. E Jesus termina essa parábola deixando uma lição para mim e para você. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e proceda tu de igual modo. Recado para cada um de nós. Estão judiando de animais. Outro dia na minha rua eu vi um carro, era de noite. E a pessoa largou o cachorro, amado. Era bem tarde da noite. Eu falei, meu Deus. E eu não pude. O cachorro correndo atrás do carro, chorando. Está muita maldade na terra. Deus está parando um culto hoje, falando para a gente refletir. Qual a nossa postura aqui na terra? Como que a gente está agindo com o próximo? Com as situações alheias da terra, né? Então, vai e procede tudo desse modo. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Se compadeçam. Sabe? Do próximo, o próximo é essas pessoas que estão aí, com alguma situação. Então, nós precisamos entender, amado, que a misericórdia não é apenas chorar com os que choram, ou sentir tristeza diante da dor do outro. A misericórdia é permitir que a graça que nós recebemos de Deus se transforme em uma bondade concreta, né? Com atitudes, fala atitude. É recusar a indiferença. Ter vistas grossas, é não endurecer o teu coração diante da fraqueza do outro, é não se acostumar com a dor do próximo a ponto de passar de largo sem ter empatia, como aqueles religiosos fizeram, que a gente acabou de ver. Isso é cristianismo. As pessoas falam, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e Jesus diz, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, né? Em Mateus 5,7, voltando, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é uma troca, é porque Deus, ele vê, se nós plantamos amor, nós vamos colher amor, amado. Então, ele descreve o coração de alguém que foi profundamente alcançado pela compaixão de Deus, que agora se torne incapaz de olhar para a miséria humana, né? Com dureza, com frieza. Esse não é meu problema. Cristianismo não é isso. Então, foi isso que Jesus nos ensinou. Amados, a misericórdia, ela não é causa da salvação, mas ela é uma evidência da salvação. Nós não recebemos a misericórdia de Deus por nós merecermos. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo, existe os judeus e existe nós, que nós não somos judeus na carne, mas nós somos outro povo, com o apóstolo Paulo, com uma mensagem para nós. É outra mensagem. E Paulo, ele explica para nós muitos versículos sobre a misericórdia. Nós vamos ver alguns, e ele deixa claro que a salvação não é fruto de obra humana. Ah, eu sou bonzinho, eu vou ser salvo. Isso não salva ninguém. Ela não nasce, a misericórdia de Deus, da bondade do homem. Tudo partiu da iniciativa soberana de Deus. O nosso Deus que salva os pecadores. E a obra da graça é para
quem ele determinou. A graça, a misericórdia, o amor dele. Nós vamos ver em Efésios o grande amor de Jesus por nós. Mas Deus, olha, é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Porque tem um momento da vida de nós, amado, que nós vamos pedir socorro. Nós vamos pedir socorro. E quem vai poder te socorrer? Homem nenhum. Homem nenhum vai te socorrer. Jesus vai te socorrer. Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É o amor de Jesus que nos constrange. Só Ele pode curar, salvar, libertar alguém de alguma situação caótica nesta vida. E Ele diz o 5. E estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça, o amor. Eu também estava num profundo tremedal de lama. E Deus me tirou da situação. E me transportou para o reino do amor dEle. Então nós temos amor, nós estamos mortos, não conhecemos Jesus, vamos levando a vida de qualquer jeito. Mas sem Jesus é morto. Com Jesus temos vida, pela graça sois salvos. E ele diz, mediante a fé. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês podem entender, né? O Bruno chegou aqui mais ou menos que ocorreu isso, né? E ele que não é uma determinação, amado, dele. Jesus trouxe ele. Jesus é muito interessado na vida dele. Isso ocorreu com ele, ó, ressuscitou, fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Jesus está aqui, amado. Jesus está aqui, ele diz no 7, para mostrar nos séculos vindouros, aos séculos, né, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus só tem coisa boa para mim e para você, né? Por isso que a gente vê o Bruno assim, né? Ele está no primeiro amor, né? Ele recebeu o amor de Jesus, tem vida nova, e a gente vê essa alegria toda maravilhosa, né? Na vida dele. E 8 ele diz assim, porque pela graça, amados, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de cada um, não é escolha nossa. Não foi ele que escolheu isso, não fui eu que escolhi, não é você que escolhe. Isso não vem de nós, é dom, presente de Deus para a nossa vida. Fala, é presente de Deus para a minha vida. A graça, o favor, o amor, a misericórdia, a cura, a libertação. Grande amor que Ele nos deu. E a nossa oposição espiritual nos ressuscitou. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Eu estava morta, amado. Eu tenho uma alegria tão grande em viver hoje. E ele afirma que estávamos mortos, nossos pecados e delitos. A misericórdia do Senhor, ela nos alcançou, amado. Quando nós não tínhamos ainda vida espiritual em nós. Quando não existia qualquer mérito ou qualquer possibilidade de contribuição humana para a minha salvação ou a nossa salvação. É uma determinação total de Jesus. Ele que te chama. Ele te traz, Ele faz próspera a tua vida. 1 Pedro, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Ó, é muita misericórdia de Deus, que as pessoas vão se metendo em tantas astúcias na vida e acham que Deus é culpado. Nós é que fazemos escolhas erradas. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, é muita misericórdia, muita misericórdia, muita. Por isso que nós temos que ser misericordiosos. Tito era um amigo de Paulo, e ele diz assim, não por obras de justiça praticada por nós. Eu sou muito bonzinho, vou ter a graça, nada disso, amado. Mas segundo a sua misericórdia. Deus nos salvou mediante, olha, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, não é uma água batismal que vai te lavar. O próprio Espírito Santo lava. Aqui está a prova disso. Regenera e renova a nossa vida espiritual. Jesus que é regenerador, renovador do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro batismo que nós temos, com fogo e poder. O 6, ele diz assim, que ele derramou por nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
a fim de que, olha lá, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros. Olha que riqueza, herdeiro de Jesus, segundo a esperança da vida eterna. Nossa vida não vai acabar aqui, amado, é a única vida e nós teremos vida eterna. Então, esses versículos não têm lugar para o orgulhoso. Amém? Nós somos totalmente dependentes de Jesus, a soberania dele, ele que determina o que ele quiser na nossa vida. E a graça não é para todos, amado, a graça não é para todos. Em Romanos ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele morreu para a gente não morrer mais, amado. Por isso que a gente ressuscita, sendo nós ainda pecadores. Não conhecíamos Deus, não sabíamos quem ele era, não conhecia a Bíblia Sagrada, nada. Então, a maior prova de amor nos foi dada por Jesus. E a misericórdia é uma marca daqueles que já foram alcançados. O amor, a misericórdia de Deus. É evidência dessas pessoas que pertencem ao reino. Então, amados, não adianta conhecer todo o pacto da graça. E ainda assim, continuar. Coração crítico, um coração duro, um coração julgador, um coração impaciente, incapaz de perdoar. Um coração sem compaixão pelo próximo. Jesus nos mostra que isso é uma contradição. E a maioria dos crentes estão nessa postura. A gente não vê muitos amorosos, não. Pessoas muito duras. Isso não é cristianismo. Então, quem foi verdadeiramente tocado pela misericórdia de Deus, não continua tratando as pessoas como se nunca tivesse preciso de uma misericórdia. 1 Timóteo, ele diz assim, a mim que em outro tempo, Paulo está falando dele, ó, em outro tempo era blasfemo. Paulo era um guerreiro, matou um monte de cristãos. Ele se arrependeu. Perseguidor, insolente, arrogante. Paulo caiu do cavalo, amado. De tanta arrogância, tanta soberba, tanto orgulho imundo. Você não vai levar nada dessa vida, amado. E ele diz assim, mas obtive misericórdia. Ele era tudo isso, ele era insuportável. Mas Paulo obteve a misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Muitos de nós têm consequência na vida por ignorância e incredulidade. E se mete em muitas astúcias na vida. E ele diz assim no 14. Paulo falando, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Ó, transbordou o amor. Que transborde esse amor hoje no teu coração. E fiel é a palavra, amado. Minha Bíblia está bem feia, porque eu como ela bastante. Mas o que eu mais tenho na minha casa é Bíblia, que é essa daqui. Fiel é essa palavra, amado. E é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é a grande verdade. Das quais eu sou o principal. Paulo falando dele mesmo, né? Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, amado, o que se lembra da misericórdia que recebeu, nós não podemos nos tornar duros aqui na terra, ou arrogante com os outros, no olhar, na postura. A arrogância é muito ruim. E não pense que vão ficar impunes os arrogantes, duros de coração. Não pode. Entendam isso, guarde isso no teu coração, para que você possa praticar no seu dia a dia. Porque não adianta, amado, enganar-se a si mesmo. Achar que você sempre vê o erro do outro e nunca vê o seu próprio. Pior coisa que tem é arrogante, porque em Mateus ele diz assim, então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Então, havia uma dívida aqui que nós vamos ver agora, tinha uma dívida, que você vai ver o que é uma arrogância, da gente poder, quer que façam para nós e tem que fazer para o outro. Ó. E o Senhor, naquele servo, compadeceu, se mandou embora e perdoou a dívida. Tinha uma pessoa que estava devendo, e ele pegou, perdoou a dívida da pessoa. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ó, dinheiro. E agarrando, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Ele foi perdoado de uma dívida,
mas ele tinha alguém que estava devendo para ele e não perdoou, olha só. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Quer dizer, ele foi perdoado por uma dívida, mas ele coloca o outro na prisão. Olha como o ser humano é ruim, hein? E, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então, seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos, amado, atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Esses verdugos carcereiros que atormentavam os presos. Então, existem, amado, consequências espirituais de um coração endurecido. A falta de misericórdia produz tormento. A rispidez, a arrogância, produz tormento. Então, em nome de Jesus, eu creio que hoje Deus vai falar com cada um de vocês. Quantas pessoas não conseguem usufruir de paz? Eu estou terminando, amados. Pode ficar tranquilos que eu estou terminando. Não conseguem usufruir de paz que Jesus veio dar, porque estão vivendo atormentados pela falta de perdão e, por isso, não exercerem misericórdia, por não terem consideração com o próximo. Então, é aqui que a misericórdia revela se o evangelho já alcançou aquelas regiões mais profundas de um coração, que é de Jesus. Porque quem se lembra do tamanho da dívida que lhe foi perdoada e vive diariamente sustentado pela misericórdia de Deus, não consegue manter um espírito altivo, severo, condenatório em relação aos erros dos outros. Em Lucas, já estou terminando. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoaste cada um do seu irmão. Quer dizer, Deus já te perdoou, nós temos que perdoar também, né, amado? E eu estou terminando já em Lucas. Sede misericordiosos, recado de Deus para mim e para você. Como também é misericordioso Jesus. E ele diz assim, agora é recado de Deus. Todo mundo se vestiu hoje, bonito. Agora, espiritualmente, revesti-vos, é cada um de nós, como eleitos de Deus, santos, amados. Olha, de ternos afetos de misericórdia. Se Jesus é misericordioso, que sejamos nós misericordiosos. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Não é de suportar de si, sabe? Não, suportar de dar suporte. Um ajudando o outro. Começa dentro da tua casa, viu, amado? Muitas vezes as pessoas são muito bonzinhas fora, mas dentro de casa é um horror. Começa dentro de casa, suportando uns aos outros, perdoai-os mutuamente, recado de Deus, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, que assim seja, pois assim disse o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar, em nome de Jesus. Daqui a pouco a noiva já está chegando, a gente vai ter a cerimônia do casamento. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus, né? Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse dia. Vamos levantar, irmãos, adorar esse nome, Jesus, que Ele é o único, digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Grande é teu nome, Jesus. Grande é teu nome. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Santo, santo, santo. Minha alma engrandece ao Senhor.
espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo Jesus, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo és, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Jesus, Santo, Santo és, Senhor. Santo, sim, tu és, Pai. Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Aclame esse nome. Santo, Jesus. Santo és, Senhor. Santo, Sim, Pai. és, Santo, Jesus, Santo és, Senhor. clame, amado, esse nome, Jesus. Creio, Jesus. Adorado, exaltado é o Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, Adorado, 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 Jesus, exaltado é o Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, sim, tu és, Pai. adorado, Sim, tu és, Jesus, adorado, Pai. exaltado Santo é seu nome, és, Jesus. Senhor, Eu creio, tão Pai, nesta noite muito amado, poderosa, Jesus. desejado das nações, adorado, mais que tudo, mais que tudo és amado, adorado. Sim, tu és, Pai, adorado. Tu és digno, Jesus. Tu és santo, ó Pai. Toda a honra, toda a glória é dada a Ti, Jesus. Eu creio, meu Deus. Nesta noite, Pai, muito poderosa. Santo, santo é seu nome, Pai. Obrigada,
Creia, vamos crer que Jesus está trabalhando ao nosso favor. Eu creio nesta noite muito poderosa. Vamos ver o agir de Deus no primeiro dia da semana, amados. Declare esse nome sobre a sua vida. Eu creio que algo de sobrenatural vai acontecer. Vamos crer que Jesus é poderoso. Eu creio, Jesus. Eu creio, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite. Acho que eu estou sem retorno de novo. Pode se sentar, que agora vai ser a cerimônia do casamento, em nome de Jesus. Aí os oficiais aí fazendo todos os trâmites da cerimônia. Hã? Vai encerrar a transmissão. Tchau, internauta. Até quarta-feira, em nome de Jesus.